Boa noite, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, vocês da Igreja Batista em São Martim, vocês amigos e amigas que estão nos assistindo pela internet, seja de que igreja for, ou mesmo que não tenha nenhuma igreja. Hoje nós estamos aqui para esse culto de oração e estudo bíblico. Nós sabemos que não estamos podendo nesse momento estarmos juntos como igreja, reunidos naquele calor humano, em função das precauções que o governo tem tomado para que fiquemos em casa. Numa excelente oportunidade de estarmos juntos em família também. E por isso estamos fazendo esse culto online, para que você possa ser abençoado e também receber uma porção da palavra de Deus através desse estudo bíblico que teremos hoje. Antes eu queria lembrar você dessas orientações. Fique em casa, se proteja. Não é? Cuidado com aquilo que você recebe de fora, como compras que podem vir, compras de supermercado. Higienize essas compras. Não se esqueça de lavar suas mãos abundantemente com água e sabão. O álcool é fundamental. Álcool em gel 70 ou o álcool comum também 70 graus. Tome todas as precauções possíveis. Não fique levando sua mão aos olhos, ao nariz e à boca. Não é fundamental você seguir essas precauções. Para que Deus possa, nesse tempo que vamos ficar juntos em casa, confinados praticamente, para que Deus possa nos abençoar e saiamos juntos, ilesos desta pandemia. Eu gostaria de fazer nesse momento uma oração por aqueles queridos que estão enfermos. Aliás, todos os enfermos, não só os que estão com o Covid-19 e o coronavírus, mas também que estão padecendo de outras enfermidades. Eu queria que você acompanhasse essa oração e junto comigo intercedesse ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nosso amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, nós queremos louvar o teu nome, sabendo que o Senhor é rei sobre toda a terra, soberano Senhor, e também que olha para aqueles que estão padecendo a dor nesse momento. Nós te pedimos especialmente por aquelas pessoas que perderam seus queridos nesta pandemia. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo a dor dessa ausência, desse luto, ó Deus. Vai confortar esses corações. Pedimos também, Senhor Deus, para aqueles irmãos e amigos que talvez estejam com esse problema. Alguns podem estar internados nesse momento. Alguns são parentes de pessoas da nossa igreja. Nós te pedimos a tua bênção, nós te pedimos a tua proteção, para que esse tratamento que está sendo feito no hospital possa surtir efeito e essas pessoas possam ter alta, ó Deus, com saúde. Rogamos também, ó Senhor Deus, por aqueles nossos amados irmãos e irmãs que trabalham na saúde. São enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais, médicos e médicas, ó Deus. Pessoas que estão nos hospitais nesse momento, fazendo aquilo que muitos talvez não saibam fazer ou também não possam fazer, mas estão cuidando com sabedoria e consciência daqueles nossos queridos amigos e irmãos. Sustenta as forças dessas pessoas tão especiais para nós, os profissionais de saúde, e livra-os do mal. Senhor nosso Deus, fortalece a nossa fé neste momento de dificuldade, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria trazer hoje para você um texto da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, verso 20. Diz assim o texto da palavra de Deus. Acompanhe a leitura aí, abra sua Bíblia em Isaías 26, 20. Achou? Ok, então vamos lá. Diz assim a palavra: Vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Eu vou ler mais uma vez. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
Eu tenho certeza que você tem recebido nesses dias pelas redes sociais este verso da palavra de Deus. Muitos estão atribuindo esta palavra do profeta Isaías como sendo uma profecia do Covid-19, uma profecia do coronavírus, ou seja, de que as pessoas deveriam ficar confinadas em sua casa. E isto quer dizer, portanto, que o profeta Isaías estaria prevendo 600 anos antes de Cristo, aliás, 700 anos antes de Cristo, coisas que aconteceriam, que estão acontecendo agora. Eu queria trabalhar com você sobre isso, até porque as traduções que têm chegado a nós pelas redes sociais dizem: vai, pois, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Outras versões diriam, até que passe a peste. Bem, o que eu quero dizer a você é que essas traduções que estão chegando para vocês através das redes sociais, elas são adaptações. O original hebraico, ele diz, entra nos teus quartos, ou então a palavra também câmara, não é? Das tuas câmaras. E no final, até que passe a ira, e não necessariamente até que passe a praga ou a peste. E eu gostaria de explicar a você em que contexto surgiu essa palavra do profeta Isaías. Esse capítulo 26, ele tem 3 partes. Eu não vou poder ler ele todo, evidentemente, por razões óbvias, mas esse vai até o verso 21, capítulo 26, 1 a 21, e as 3 partes representam um cântico que o profeta Isaías traz para o povo de Israel. Esse cântico, na primeira parte, fala de um movimento de peregrinação do povo dentro da cidade de Deus. Um movimento que incluía, portanto, certo louvor, certa alegria por estarem dentro dos limites de Jerusalém e no templo. Capítulo 26, verso 1 a 6. O segundo capítulo a segunda parte desse capítulo 26 fala sobre a fé em Deus desse povo, está lá dos versos 7 a 19, e a terceira parte fala de uma promessa de Deus, no qual, no final de tudo, Deus castigará todo o mal. E eu quero me concentrar aqui justamente nessa porção que eu li. Nem texto da Bíblia pode ser lido deixando o contexto de lado, ou seja, deixando aqueles versos que vêm antes e também os que vêm depois, obviamente. Se nós lermos atentamente o capítulo 26 do profeta Isaías, nós perceberemos que há um movimento de restauração desse povo. Nós sabemos que na história do povo de Israel teve uma época em que o povo ficou exilado durante 70 anos na Babilônia. E nesse período o povo ficou praticamente recebendo uma palavra de Deus através de alguns profetas que estavam ali, principalmente o profeta Ezequiel. Eram promessas que incluíam a libertação desse povo. Jeremias que chegou até a escrever uma carta para o povo lá exilado, fazendo esta promessa, e que o povo voltaria depois para Jerusalém. Mas isso demoraria ainda 70 anos. Nós sabemos que isso se cumpriu no ano 538 a.C. E o que eu quero colocar aqui para você é que esse texto ele fala justamente desse movimento no qual o povo de Deus se vê por um momento em reflexão, por um momento ouvindo de Deus uma palavra, no momento em que eles não podem sair daquele exílio, não podem deixar a Babilônia, porque o tempo precisa ser cumprido, mas ao mesmo tempo um olhar para frente que inclui a esperança. E aqui, muito provavelmente, quando esse texto foi escrito, já incluía a época dessa libertação. Uma época em que o inimigo, ou seja, a Babilônia, já tinha sido subjugado, não é, pelo imperador persa Ciro. E vejam que, você abrindo aí o capítulo 26, nós estamos num estudo bíblico, portanto é bom acompanhar com a Bíblia. No verso 1 e 2 diz assim: naquele dia entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, e que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Esse texto, portanto, fala desse louvor que é prestado a Deus no dia em que o povo de Israel voltou do exílio babilônico,
tendo dentro dos limites da sua cidade a segurança de estar louvando a Deus sem a ameaça do inimigo, sem a ameaça, portanto, do conquistador que nesse momento já estava derrubado. Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Esse é o movimento, portanto, de reentrada desse povo que volta exultante do exílio babilônico. No verso 5, veja aí na sua Bíblia, diz: porque ele, o Senhor, abate os que habitam em lugares sublimes e altos. A cidade exaltada, humilhada até o chão, derrubada até o pó. Sem dúvida que é uma referência à Babilônia, uma cidade que se julgava imbatível, um povo que se julgava invencível e que agora se vê humilhado pela vitória dos medo-persas, liderados por Ciro. No verso 12, mais adiante, diz: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Verso 13: o Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Aqui aparece uma metáfora. O profeta usa a palavra morrer e ressuscitar, dizendo que esse inimigo, esse povo opressor, ao morrer não vai ressuscitar. Ou seja, não há como esse povo recobrar esse domínio sobre o povo de Deus. O povo babilônico, naquele momento, foi punido, o mal foi vencido, e o Senhor liberou, portanto, o seu povo para voltar à sua terra. Entretanto, a promessa para o povo de Deus está aqui no verso 19 em diante. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó. Porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E aqui nesse momento nós vemos que essa promessa de reviver, e aqui mais uma vez implica na metáfora, nesse simbolismo da ressurreição, que é para o povo de Deus, o povo de Israel, que significa sair daquela condição de morte comunitária, aquela morte nacional, mas dentro do exílio babilônico, voltando agora para a ressurreição, ou seja, para a vida plena em sua própria terra, liberado para adorar a Deus em seu próprio lugar. E aí, o povo, nesse momento que recebe essa palavra do profeta Isaías, ele é convidado a passar por um momento de reflexão, um momento onde eles possam ficar dentro de suas próprias casas, mas principalmente em um lugar especial da casa, o quarto ou a câmara, quando ele chama o povo para entrar nos quartos, fechar as portas e esconder-se até que passe a ira. Nós temos aqui, portanto, uma mensagem para aqueles que estão prestes a serem libertos por Deus. Porque nós sabemos que a Babilônia foi invadida por Ciro, rei dos Medo-Persas, que tinha por objetivo libertar o povo de Israel. Aliás, um dos objetivos, né? Tinha a conquista normal dele, evidentemente, mas ele queria libertar também esse povo de Israel. E era preciso que o povo se escondesse, era preciso que o povo ficasse ali, esperando até que passasse a ira. Ou seja, ira aqui, né, que alguns estão traduzindo aí por peste, não necessariamente uma praga, não necessariamente uma peste, mas sim uma ação da justiça de Deus. Não quer dizer raiva necessariamente. O termo ira no hebraico, ele implica numa ação de justiça, na qual Deus há de julgar os povos. É preciso, portanto, que essa ira seja executada sobre aqueles que oprimiram o povo de Israel, e Israel deve ficar ali confinado, deve esperar o momento certo de sair para a vitória.
Eu quero dizer aos irmãos que nós temos passado por tempos assim. Estamos vivendo nesse momento uma época de muita reflexão. Por conta do coronavírus, nós tivemos que ficar confinados em nossas casas. E nós precisamos aproveitar esse momento de entrar também em nossos quartos, como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, ensinando-nos a orar quando disse: tu entra em teu quarto, né? Fecha a tua porta e ora a teu Deus, e ali o teu Pai Celeste te recompensará. É preciso, portanto, também aproveitar esse momento para estar nesse deserto, nesse confinamento, nessa situação onde nós podemos refletir mais sobre Deus em nossa vida. Podemos também refletir mais sobre Deus em nossa família, aproveitar esses momentos onde o Senhor pode também falar ao coração dos nossos queridos, juntamente conosco, para recuperarmos tudo aquilo que talvez um dia tenha sido perdido como família. É preciso, portanto, entrar em confinamento, é preciso entrar nos quartos, é preciso aproveitar isso como uma dádiva, uma oportunidade de Deus, sabendo que tem um tempo para que isso se cumpra. Nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas sabemos que temos nessa hora de receber isso como um dom. Portanto, meu querido, você, minha querida, pense nesse texto que nós lemos hoje e no momento que nós estamos passando. Vai, meu povo, entra no teu quarto, pensa um pouco na tua vida, pensa um pouco nos teus queridos, pensa em tudo aquilo que você pode e deve fazer para sair uma pessoa melhor de tudo isso que está acontecendo, para sair mais humano, para sair mais esperançoso, para sair mais amoroso, para sair uma pessoa que seja mais acolhedora, mais compreensiva e mais próxima do Pai Celeste. Quero deixar aqui com você esse abraço e quero terminar o culto de oração, estudo bíblico nesta noite com uma oração. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que estivemos hoje aqui de estarmos juntos, ainda que através desse recurso tão importante que é a internet, mas pensando, ó Deus, em tudo isso que está acontecendo. Que esta palavra que hoje lemos e estudamos possa fazer diferença na nossa maneira de encarar o momento. Pedimos a Ti, Senhor Deus, por nossos queridos e queridas, que o Senhor os livre de todo o mal. Nos proteja disso, Senhor Deus, e cure aqueles que estão padecendo do vírus neste momento, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí, meu querido, minha querida. Um grande abraço para você e até uma outra oportunidade.